Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, carta à igreja em Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Senhor, a tua palavra é a verdade. E nós a discernimos e a compreendemos pela ação sobrenatural do teu Espírito Santo. As coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito do Senhor. Eu quero te suplicar, Senhor, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, Deus. Que a tua palavra, como uma espada afiada que corta dos dois lados, possa penetrar no mais profundo do nosso ser, trazendo para a nossa vida alimento espiritual, discernimento e direcionamento da parte do Senhor. Livra-nos das perturbações do maligno, que vem para roubar a tua palavra. Não permita, Senhor, que isso aconteça. Livra cada um de nós que aqui estamos das distrações, da indiferença, da frieza, do coração frio, do coração endurecido, e fala conosco. Fala ao nosso coração, pois nós te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vocês sabem que o Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, glorificado, se manifestou ao apóstolo João, ali na ilha de Patmos, quando ele estava em prisão naquela ilha. E o Senhor Jesus, então, manda mensagem às 7 igrejas que estavam ali na região da Ásia Menor, onde hoje, nos dias atuais, é a Turquia. Deus nos deu a oportunidade de, no ano de 2012, visitar essa região. Na ocasião, eu era presidente da nossa junta de missões, e foi realizado o encontro de missionários da Europa e missionários da África e do Oriente, ali na cidade de Esmirna. Eu nem imaginava que essa cidade ainda existia. Existe uma cidade de mais ou menos 3 milhões de habitantes. Pude visitar as ruínas desse tempo, dessa época. E essa é uma das igrejas marcantes aqui do Apocalipse. Vocês sabem que são 7 igrejas. Das 7 igrejas do Apocalipse, apenas 2 não sofrem nenhum tipo de repreensão da parte do Senhor Jesus. As outras 5, Éfeso, Sardes, Tiatira, Laodiceia, todas elas, o Senhor
elogia, mas também o Senhor repreende. Mas no caso de Esmirna e Filadélfia, não. Das 7, essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, não sofrem nenhuma repreensão. E por incrível que pareça, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre e muito sofredora. E a igreja de Filadélfia, Jesus diz que era uma igreja com pouca força, era uma igreja fraca. Mas nenhuma das duas, apesar da tribulação, do sofrimento, da fraqueza, nenhuma das duas sofre qualquer tipo de repreensão. O Senhor Jesus, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, conheço as blasfêmias que são levantadas contra vocês, por aqueles que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Todas as cartas direcionadas às 7 igrejas começam com essa expressão: eu conheço, eu sei. O Senhor Jesus, como ninguém, conhece a sua igreja. Hoje pela manhã nós estávamos aqui falando sobre o que é ser igreja, o que é ser membro da igreja, o que é fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. E eu sinto que muitos de nós não entendemos ainda espiritualmente o significado de pertencer à igreja de Deus, de ser parte, de fazer parte como membro do corpo do Senhor Jesus. As implicações espirituais dos vínculos de comunhão, da reciprocidade. Lhes falava no domingo passado que a igreja, ela é um mistério. É um mistério não no sentido de coisas ocultas, como a gente comumente entende, mas é um mistério revelado, sobrenatural, da presença de Deus entre nós e no nosso meio. A igreja de Deus, a igreja é a única associação na terra onde Deus se faz presente, onde Deus manifesta a sua graça, onde Deus manifesta os seus dons, onde Deus visita o nosso coração. É óbvio que eu não estou falando das 4 paredes, eu estou falando de nós, povo de Deus, no nosso relacionamento, na nossa aproximação, na nossa vivência. A igreja, essa união espiritual que acontece do Cristo vivo, ressurreto, glorificado com esse povo que somos nós que habitamos nessa terra. Ao mesmo tempo santa e pecadora, ao mesmo tempo divina e muito humana. Santa por causa da presença do Senhor e do Espírito Santo em nosso meio. O Senhor se manifesta, o Senhor fala. Quando nós nos reunimos aqui nesse grande grupo, quando nós nos reunimos em grupos menores, pequenos grupos, quando nós nos reunimos 2 ou 3 em nome do Senhor, o Senhor se manifesta, o Senhor se faz presente. Nós oramos uns pelos outros, nós abençoamos uns aos outros com a comunhão, com a vivência, nós somos edificados, é a igreja de Deus, é o povo de Deus.
E essa igreja de Esmirna é uma igreja que está passando por um momento muito difícil. Conheço a tua tribulação. A palavra grega para tribulação aqui é a ideia de um nó que aperta e que vai pressionando, e que vai sufocando, e que vai oprimindo, e que vai retirando as forças. Era uma igreja que estava debaixo de uma grande tribulação. Como se houvesse um nó apertando e sufocando, trazendo-lhe uma pressão, numa tentativa de que, através dessas pressões sociais, essa igreja pudesse romper e abandonar a fé. Para quem já leu a história da igreja, há de se lembrar de Policarpo de Esmirna, uma segunda geração de discípulos do Senhor Jesus, que com seus 80 e tantos anos de idade foi aprisionado por causa do testemunho de Jesus. E ali as autoridades, vendo aquele ancião tão reto, tão puro, tão cheio da graça de Deus, e a fogueira sendo armada para que ele pudesse ser queimado, as autoridades constrangidas lhe perguntam: senhor Policarpo, o senhor não quer negar o nome de Jesus? Renuncie à sua fé, e o senhor volta em paz para a sua casa, e nós vamos tranquilos também, e não te queimamos. E ele responde: meus filhos, há tantos anos que eu o sirvo, e ele nunca me negou, ele nunca me abandonou. Como poderia eu agora negar-lhe? Como poderia eu agora renunciar à minha fé, o meu amor, a minha alegria e a minha gratidão àquele que me salvou, que por mim morreu e que tanto bem tem feito à minha alma? Podem me queimar, vocês queimarão o meu corpo, mas à medida que eu for sendo queimado, eu estarei entrando nas regiões celestiais, na presença desse que é o meu Senhor e o meu Salvador. Povo sofrido, irmãos que estavam debaixo de uma grande tribulação, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. Estava olhando hoje no dicionário bíblico, e há na Bíblia duas palavras gregas para pobreza. Um é aquele pobre que trabalha para comer hoje. Mas existe ainda um mais pobre, destituído de qualquer coisa que se possa imaginar. E quando Jesus diz: conheço a tua pobreza, era porque aqueles irmãos, eles não eram simplesmente pobres, necessitados, eles eram paupérrimos. Eles estavam destituídos, completamente destituídos de qualquer bem material. Por causa da perseguição, por causa da tribulação, as suas casas foram invadidas, os seus bens foram confiscados. Diante dessa perseguição atroz, não se tornam apenas pobres, mas paupérrimos, destituídos, completamente destituídos. Tribulação, atribulados, paupérrimos, uma igreja bastante atribulada, que sofria tribulações decorrentes da pobreza extrema e também das perseguições.
se não bastasse a tribulação, se não bastasse a pobreza da completa destituição, de estarem paupérrimos, o Senhor Jesus ainda lhes diz: não temas as coisas que ainda tens de sofrer. Meu Deus! Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Tribulação, pobreza e agora o cárcere. Além da tribulação constante, além da pobreza, da destituição completa e absoluta de bens, ainda haveria um tempo de prisões e encarceramentos. Os 10 dias não podem ser interpretados literalmente. 10 dias é uma ideia de um prazo curto, de um tempo curto, mas extremamente duro, extremamente doloroso, extremamente sofrido. Essa é a igreja de Esmirna, atribulada, pobre, perseguida e que sofre encarceramentos e prisões. Não queiram saber o que eram as prisões daqueles dias. Hoje, nem tanto no Brasil, mas em alguns lugares do mundo, há prisões que são melhores do que muitas habitações nossas por aqui. Mas naqueles dias, quem caía na prisão, quem era encarcerado, podia contar com a morte certa e breve, por causa do frio, por causa da fome, as enfermidades, as pneumonias. Era uma miséria completa e absoluta. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. Não temas as coisas que ainda tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, e vocês serão provados. Por que que eles passavam por essas tribulações? Os judeus espalhados pelo mundo helênico viviam em grande número na cidade de Esmirna. E quase em todos os lugares, os judeus são sempre, ou quase sempre, muito ricos, né? Controlam o comércio, têm a arte das finanças, são banqueiros, né? Os primeiros banqueiros. E não era diferente na cidade de Esmirna. Os judeus eram muito ricos ali naquela cidade. Por inveja, por verem a graça de Deus no meio dos cristãos, e o livro de Atos dos Apóstolos nos relata muito esses fatos, quando Paulo chega em Tessalônica, e que ele começa a pregar o Evangelho, de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não era a propriedade única e exclusiva dos judeus, mas que agora Deus em Cristo Jesus havia estendido a sua aliança de Abraão para todas as famílias da terra. Que os dons de Deus, a graça de Deus agora não estava apenas sobre Israel, mas que Deus havia dilatado o seu coração para todos os habitantes da terra. E os gentios ouviam essas boas novas, criam em Deus por meio de Jesus Cristo, começavam a servir a Deus, glorificavam a Deus, e os judeus enciumados levantavam e suscitavam terríveis perseguições contra Paulo e contra os irmãos. Por isso que o Senhor diz: eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, eu sei que vocês vão sofrer cárceres, prisões,
por causa da blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, são antes sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga quer dizer reunião ou assembleia. Quando os judeus se reuniam numa leitura do Antigo Testamento, eles se imaginavam uma assembleia de Deus. E Jesus está dizendo, não é uma assembleia de Deus, não é uma sinagoga de Deus, antes é uma sinagoga de Satanás. Blasfemadores, porque os cristãos na ceia, na Eucaristia, no momento da celebração da ceia, traz à memória o corpo partido e o sangue derramado. Aí os judeus espalhavam na sociedade que os cristãos eram canibais e que comiam as criancinhas, porque na reunião do culto falava da criança, menino Jesus, falava do corpo partido na cruz, do sangue que era o símbolo da aliança, e vinha essa blasfêmia dizendo que os cristãos eram canibais. E os cristãos diziam que as suas celebrações eram celebrações de amor. Então esse povo, além de ser um povo canibal, que come criancinhas e bebe o sangue dessas crianças, quando eles se reúnem é para fazer farra, é uma imoralidade só. Acusados de dividirem as famílias, porque quando alguém se convertia, era rejeitado pela própria família. Acusados de serem ateus, porque não criam naquele panteão grego de deuses, mas passavam a crer no único Deus verdadeiro. Eram acusados de revolucionários porque não aceitavam mais a divindade e o senhorio de César. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza e conheço a blasfêmia, ou blasfêmias, né? Eram acusados então de canibais, de imorais nas suas celebrações, ateus, revolucionários e ainda por cima eram acusados de incendiários, porque falavam que chegaria um dia em que o juízo de Deus seria derramado em fogo sobre a face da terra. Numa sociedade pagã, supersticiosa, isso se alastrava como fogo no palheiro, e os cristãos eram perseguidos por causa dessas maldades e por causa dessas blasfêmias. Mas tem uma pergunta aqui que não quer se calar. O Senhor Jesus diz, estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Por que que o Senhor Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, permite que a igreja, o seu povo, sofra essas tribulações e essas perseguições? Por que, Senhor? Sendo quem o Senhor é, tendo todo o poder e toda a autoridade, e tem. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu todos os principados, todas as autoridades, o Senhor é cabeça de todo o poder, de toda a autoridade, o Senhor é o cabeça.
O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade sobre Roma, sobre César, sobre as autoridades da cidade de Esmirna. Por que que o Senhor permite que o seu povo passe por esse sofrimento e por essa tribulação? Porque é o Senhor Jesus que está dizendo, eu sou o primeiro e o último, porque Ele é quem tem a palavra final em todas as coisas. A palavra primeiro vem de protos, Ele é o protos, o primeiro, Ele é o protagonista da história. Ele é o Senhor da história. Para dizer, meus queridos irmãos, para encurtar um pouco, né, nossa fala, o nosso entendimento. Todo crente precisa entender que aqui nessa terra ele vive num barraco. Ele vive num tabernáculo muito transitório, muito passageiro. E como diz o apóstolo Paulo, se nós esperamos em Deus somente para as coisas dessa vida, se a nossa fé em Deus se resume somente para obter coisas boas nessa vida, nós somos os piores das criaturas. Se a nossa fé em Deus, se o exercício da nossa fé em Deus se limita a exercer essa fé com Deus, esse relacionamento com Deus, somente para as coisas transitórias e passageiras, nós somos as mais infelizes das criaturas. Jesus está dizendo, olha, vocês sofrem tribulação, eu sei da tribulação. Eu sei que vocês estão paupérrimos e que têm destituição e necessidade das coisas que vocês têm. Eu sei que vocês serão aprisionados, mas aguentem firme. Sejam fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A vida terrena é uma vida passageira, é uma vida transitória, mas Jesus pode nos dar a coroa da vida eterna, de uma vida que jamais terá fim. Nós nos perdemos, queridos, como igreja do Senhor, em alguma curva aí da nossa história, ao longo desses 40 anos que eu tenho de fé, nos últimos 20, 15 anos, nós estamos nos perdendo. Nós estamos tirando os nossos olhos da nossa bendita esperança, da nossa eterna esperança, e estamos pensando em Deus única e exclusivamente para as coisas dessa vida, para nos darmos bem nessa vida que é tão passageira e tão transitória. Na verdade, a verdadeira vida, a verdadeira recompensa não acontecerá aqui. A coroa da vida não nos será entregue aqui. Mas a coroa da vida será entregue quando nós transpormos os umbrais desse tempo terreno e transitório. Eu sou o primeiro e o último, disse o Senhor Jesus. Vocês estão passando por um momento extremamente difícil, eu sei. E ainda vão passar por momentos mais difíceis ainda. E não é o fato de nós sermos crentes em Jesus, de servirmos a Jesus, que a vida sempre nos conduzirá em caminhos amenos. Às vezes, em Cristo, com Cristo, a vida
pela permissão do Senhor, nos conduz a vales profundos e sombrios. Mas temos a certeza absoluta e plena de que o Senhor Jesus estará sempre conosco. Foi o que nós cantamos aqui nessa noite. Ainda que tenhamos que passar pelo fogo, pela fornalha, não passaremos sozinhos. Ainda que tenhamos que passar pelas muitas águas, não seremos afogados. Ainda que sejamos lançados numa fornalha de fogo, o Senhor estará conosco. Não há sofrimentos pelos quais venhamos a passar, pelos quais o Senhor Jesus não tenha passado num grau muito mais intenso e elevado de dor. Ele sabe o que é sofrer. Ele foi um homem de dores. Ele padeceu, ele sofreu. Então, quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu tenho o poder e a autoridade, eu tenho a palavra final sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Eu estive morto, mas agora estou vivo, eu venci a própria morte. Ele é o Senhor. E aqueles que vivem e permanecem no Senhor Jesus, a recompensa é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele atleta que corria maratona, 42 quilômetros e mais alguns metros, que eu não sei quantos. O pessoal diz que quando o atleta maratonista começa a correr, começa a aquecer o corpo vai agradecendo, vai enchendo ali de adrenalina, ele vai ficando entusiasmado e ele está correndo bem, feliz, mas quando ele chega lá pelos 20 quilômetros, 21 quilômetros, metade da maratona, a repetição dos movimentos começa a doer as articulações, o quadril começa a doer, o tornozelo começa a doer, o joelho começa a doer, tudo começa a doer, e ele persiste por causa da coroa que o aguarda. A motivação dele de continuar lutando naquele sofrimento que a corrida, que a maratona lhe impõe, é a expectativa de receber uma coroa que é transitória. A expectativa de receber uma medalha que é um metal, que não é nada comparado à coroa da vida. E o Senhor Jesus está dizendo, ser fiel, ainda que tenha que morrer, ser fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da vida, a coroa da justiça. Era mirando nessa coroa, era olhando o cruzamento dessa linha de chegada que o apóstolo Paulo não esmorecia. O atleta em tudo se domina, o atleta em tudo se subjuga para poder manter a forma, para poder chegar ao final da competição e receber uma medalha, receber uma coroa dada por homens. Mas o servo de Deus, ele segue a sua corrida com os olhos postos, não numa coroa que perece, não numa medalha que perece, mas na coroa da vida que o Senhor lhe entregará. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já estou com as mãos postas na coroa da vida que eu vou receber do meu Senhor. Essa é a motivação. Essa é a alegria que move o coração de um verdadeiro cristão.
O que é a tribulação de 10 dias comparado com a coroa da vida? O que é o sofrimento temporário de perder tudo, mas ganhando tudo em Cristo Jesus? O que é perder um espaço na belíssima cidade e na sociedade de Esmirna, mas ter garantido um lugar na presença do Deus eterno para todo sempre? A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso eterno de glória que nos está reservado em Cristo Jesus. Mas estamos tirando os olhos da coroa da vida, estamos tirando os olhos da eternidade, estamos tirando os nossos olhos do que é eterno para colocar os nossos olhos no que é temporal. Gastamos a nossa vida, as nossas energias, única e exclusivamente com as coisas passageiras dessa vida. E como passa rápido. Trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Lutar, todos nós temos que lutar. Afinal, o Senhor não nos tirou daqui. Mas, queridos, a nossa recompensa não está aqui. Se a sua fé em Deus se limita a recompensas do tempo presente, suspeito que a graça da presença do Espírito Santo, que já nos faz viver a vida de Deus, a vida eterna de Deus, talvez ainda não tenha acontecido na sua vida. Tem sofrimento, tem luta, tem pelejas, mas tem recompensa. E a recompensa é a coroa da vida, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Às vezes parece que a maratona não tem fim, parece que o corpo já não quer mais, tudo dói, está demorando chegar à linha de chegada. Mas o servo de Deus, ele persevera fielmente, até mesmo diante da morte, porque ele sabe o que o aguarda. Mas tem a recompensa também, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A primeira morte, todos nós, a não ser que Jesus venha, todos nós passaremos por ela, que é a morte física. Todos morreremos e todos ressuscitaremos. Alguns ressuscitarão para a glória, aleluia. Outros, infelizmente, ressuscitarão para a perdição eterna. A perdição eterna que é chamada de segunda morte. E Jesus está dizendo, aquele que perseverar, aquele que for fiel, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia, glória a Deus. Policarpo, nós vamos te queimar. Renuncia, nega a Jesus, abandona essa tua fé. Você está doido? Eu já estou aqui 80 e tantos anos, a minha mão já está aqui na coroa da vida que eu vou receber. E vocês podem me queimar, eu vou passar pela primeira morte, mas não passarei pela segunda morte. Daniel capítulo 12, o Senhor lhe mostrou a ressurreição dos justos para a vida e a ressurreição dos ímpios para a perdição eterna. Aqui mesmo, no livro de Apocalipse, fala outras vezes sobre essa segunda morte. Todos ressuscitaremos e todos compareceremos diante do tribunal do Senhor. Aleluia. Eu vou estar lá.
diante do tribunal do Senhor. Mas eu vou estar lá diante do tribunal do Senhor. Não é para a condenação. Eu estarei lá diante do tribunal do Senhor para ouvir da boca dele: vinde, benditos do meu Pai. Entrem na vida eterna que vos está preparada. Enquanto que outros diante do tribunal ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Esses irmãos de Esmirna sofreram. Esses irmãos padeceram. Tribulação como um nó que arrochava, que sufocava, que tirava a vontade de viver, a expectativa, a esperança de viver, mas eles aguentaram firme, olhando para aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que esteve morto, venceu a morte, está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. Esses irmãos não eram pobres, eles eram paupérrimos. Esses irmãos foram aprisionados e encarcerados, mas não desanimados, porque os olhos estavam postos na coroa da vida. A esperança era um pouquinho mais além. Os olhos olhavam além do tempo presente. Deus não se regozija com o nosso sofrimento. Deus não é sarcástico, maquiavélico. Deus não tem alegria no nosso sofrimento. Jesus está dizendo que é o diabo que vos lançará em prisão. Deus não se alegra, Deus não promove o nosso sofrimento. Mas o sofrimento pode acontecer, porque no mundo tereis aflições. O mundo é um lugar de aflição. O mundo odeia a Deus. O mundo odiou Jesus e por causa disso nos odeia também. Deus não se regozija, queridos, com o nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele vivencia conosco o nosso sofrimento. Mas às vezes Deus permite que nós passemos, como eu disse, por vales profundos e dolorosos. Mas a certeza absoluta é: não passaremos sozinhos. Tem muitas coisas que eu oro e peço a Deus: Senhor, me poupa. Nunca vou negar a minha fé, jamais. Mas tem algumas coisas que eu peço: Deus, tem algumas coisas que seriam muito duras ter que passar por elas. Mas se eu tiver que passar, eu tenho certeza de uma coisa: a graça do Senhor será muito maior do que qualquer adversidade que me sobrevir. A graça de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus, o poder do Espírito Santo é muito maior do que a tribulação, é muito maior do que pobreza, é muito maior do que aprisionamento. A minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. E quando passar, a coroa da vida te será entregue e não sofrerá nenhum dano da segunda morte. Glória a Deus.